Estamos de volta com o terceiro e último bloco do RB Notícias. Eu tenho a honra aqui de receber o Freud. É uma honra ele conhecer, Freud, viu? Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Bom Dia Rio Branco não, falei que eu ia me confundir uma hora. É o RB Notícias, pessoal. E no último bloco, né? No último bloco, né? Tava dando tudo certo, até que eu fiquei nervoso e confundindo. Mas é porque foi uma pegada direta, né? Acabou o Bom Dia Rio Branco, tive ali 15 minutos de intervalo e a gente já veio pro RB Notícias. Que legal. Aí o Bom Dia já tá na cabeça, né? Então, prazer, né? Primeira vez que eu sou entrevistado aqui. Olha aí, não é? Para nós dois, né? É claro, eu fiquei, meu Deus do céu, vou ser entrevistado hoje, né? Fica nervoso até. E olha que eu sou da comunicação, sou jornalista. E a gente treina as pessoas, isso é normal, e a gente fica nervoso também. Agora, Freud, é uma honra de verdade receber você aqui, até porque quando a gente consegue entrevistar um colega de trabalho, a gente fica muito feliz. A gente sabe que a área que nós trabalhamos é uma área que recebe muita crítica e que não tem o seu devido valor também, e que é muito complicado. Inclusive, quando a gente fala em valor, na questão do seu trabalho, na questão da valorização também, né, de valores, de dinheiro, que também não é tão valorizado assim. O jornalismo ele sempre passa, né, por adequações, passa por situações adversas, onde as pessoas têm sempre uma crítica em cima de quem trabalha com a informação, mas que a gente segue sempre nessa linha de raciocínio, de fazer o correto, de defender aquilo que a gente tem uma imagem de que é correto e não desistimos e não desanimamos. E você, né, já também tem uma experiência a mais com essa assessoria de imprensa, né, e sabe das dificuldades. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, né, sobre como funciona a assessoria de imprensa, para que as pessoas entendam, né, esse trabalho que é complexo, que é complicadíssimo também, até porque a imprensa ela lida com o ser mais difícil, né, que existe no mundo, que é o ser humano. Verdade. Efraim, prazer de novo. A gente tem um trabalho que é realmente, ele é espinhoso, né? A gente trabalha na redação, quando trabalha na redação, a gente fica por trás das câmeras, trabalha a apuração e muitas vezes o repórter ele não é bem visto, né? Quando chega um repórter, eu lembro quando eu iniciei, o pessoal, mais um jornalista. E a gente quer tratar bem as pessoas, a gente quer trazer a informação, a obrigação do jornalista é essa. E eu acredito que todos os colegas passam por isso, inclusive vem a desvalorização quando a gente fala de comunicação. As pessoas, todo mundo acha que comunicação, todo mundo se comunica. E comunicação é 100% tudo, né? Desde a roupa que você se veste, a forma que você trata as outras pessoas, tudo é comunicação. E quando você chega em assessoria de comunicação, você vai tratar da imagem da pessoa. Freud, hoje a mídia, né, hoje o jornalista está passando por uma certa dificuldade por conta de alguns colegas de profissão que não agem mais da maneira como realmente é para agir um jornalista, com coerência, falando a verdade, né? E a gente vê hoje que a questão dos fake news, de matérias elaboradas para se prejudicar as pessoas com algo que nem mesmo tenha ocorrido, mas que conseguem fazer uma outra imagem da situação, isso tem prejudicado muito a todos nós trabalhadores dessa área. Tem pessoas que chegam e se auto-intitulam jornalistas, a gente tem que pensar que a gente precisa separar, né? Os colegas que estão a longa data aí trabalhando e que conhecem a rotina, eu não digo formados ou não formados, eu não me refiro a isso, mas é o ofício. A gente tem que lembrar que a pessoa que é jornalista, ela, na redação ou na TV, ela vai ouvir todos os lados, vai trazer toda aquela apuração sem um conceito sem uma opinião formada, ela traz a informação para o público decidir. E tem pessoas que não são profissionais e geralmente você tem razão, elas prejudicam um pouco a nossa área, porque tem gente que acha que entende de comunicação, né? Você está aí, você sofre todas as vezes que você vai fazer alguma entrevista, você busca a pauta e alguns entrevistados esperam de você, inclusive, um pouquinho mais, não é isso? Então, o colega, ele tem essa barreira justamente porque tem pessoas que realmente trazem a presunção como se fosse um fato noticioso. Você não chega você não produz uma notícia por meio da presunção.
Você não presume que aquilo que foi publicado é devido a uma situação que ocorreu assim, assim, assim. Você tem que perguntar para a pessoa. É o correto. Apuração, checagem é tudo. Dentro da assessoria de imprensa, a gente trata isso demais. A gente traz... porque o que acontece? Hoje as redes sociais também competem conosco. E as redes sociais, ela tem uma capilaridade, uma infiltração muito maior, inclusive hoje. Mais rápido. As pessoas estão vendo as notícias do Rio Branco compartilhadas no WhatsApp. Ou assuntos abaixo, deduzindo que aquela notícia seja em função de um assunto tal, né? Cria aquela conspiração, maqueia aquela conspiração. E aquela conspiração toda que ela cria é baseada naquela ideia que ela tem com relação à realidade. A gente trata essa gestão de crise de uma série de formas, né? A gente traz para o cliente, quando o cliente nos contrata, algumas formas de você oferecer um bom diálogo com essas pessoas das redes sociais, um bom diálogo com os colegas, que a gente tem que ensinar os entrevistados, inclusive, como se portar, né? A fala. Você traz aqui um cara que trabalha aqui da área jurídica. Se ele começar aqui a falar de embargos e petições, as pessoas vão dormir, né? Do outro lado, e o que a gente fala? Olha, você tem que lembrar que a pessoa que você vai falar, do outro lado, é uma pessoa que não entende. Ou seja, eu ajudo o repórter. Assim como também eu ajudo ele nessa questão da crise. Falei, olha, a gente não vai comentar desse jeito, porque a pessoa do outro lado vai entender errado. Então, a gente vai falar de forma clara, limpa, e se ela reclamar, a gente faz um diálogo direto com ela. Claro que eu estou simplificando a gestão de uma crise. A minha empresa, eu estou há 20 anos no mercado, a gente está crescendo e graças de forma negativa para quem sofre, mas graças às crises a gente está crescendo, inclusive durante a pandemia. Sua empresa que é a Comunique, você pode falar, pode ficar à vontade. A empresa é Comunique Mais Ação e agora, desde 2019, a gente está num processo de junção com a Arauá e a gente vai ter uma nova empresa, que inclusive a gente está formatando e finalizando a marca. Alguns clientes já receberam o nosso prospecto, né, com a logomarca nova, e é uma marca bem regional, né, e tem a ver, inclusive, com o Rio, inclusive com travessia, ou seja, a gente leva o cliente a fazer a travessia dele buscando se comunicar com as pessoas. Olha, que o espaço fica aberto aqui para a gente fazer o lançamento dessa marca nova, viu? Claro, eu agradeço. Agora, claro, você conta também com grandes profissionais, que eu não posso deixar de citar aqui de maneira, né, que é o Paulo. O Paulo, sensacional. E Luan, né? Somos 3 sócios. A gente não faz nada sozinho, né? O homem não é uma ilha. Eu tive o privilégio e a honra de trabalhar com o Paulo e com o Luan, né? Infelizmente foi da pior maneira possível, que foi com política, né, Pedro? Que é uma função espinhosa, mas da assessoria de comunicação é um nicho que vai se apresentar o ano que vem. Inclusive, esse ano a gente está sendo procurado para trabalhar o ano que vem. Agora, a gente entra até num detalhe aqui, Flávio, você acha que, por conta, nessa questão política, né, você acha que os nossos políticos acabam também errando muito por conta de não ouvirem a assessoria de comunicação, não ouvirem ali realmente, que nem você estava falando agora há pouco, vocês dirigem, né? Dirige a pessoa para fazer da maneira correta e muitas vezes não são ouvidos. Isso atrapalha muito também a imagem do político e da empresa de comunicação? Tem 2 situações. A gente sabe que o político tem vários assessores, além dos de comunicação. E isso atrapalha muito. Isso atrapalha demais, eu sei que você tem experiência nisso. Então, o que a gente faz? A gente orienta, a gente tem a obrigação de informar. Eu sempre digo que a gente tem a obrigação de informar. A minha função, ela encerra ali. A decisão é do político. A decisão ele toma de forma consciente, né? Se ele me consulta, se ele me pede um texto, se ele me pede para escrever um livro por ele, se ele me pede para eu escrever um artigo, oriento ele como tem que ser. Explico para ele o que é o não ofensivo, o que é o não agradável, quais são as informações que ele tem que conter. Se ele me diz que ele tem que trabalhar a assessoria de imprensa dele de forma XYZ, eu explico para ele que ele pode gerar mais resultados
trabalhando de outra forma, e ele fala, não, mas eu quero desse jeito. Tem que ser do jeito que ele A gente atende, mas ele sabe que o resultado não será como ele quer. Claro que depois de algumas experiências, as pessoas acabam aprendendo, sabe? A gente tem bons resultados nisso. A gente elegeu um deputado, né? E a gente elegeu o prefeito Bocalon fazendo assessoria para ele. Claro que ninguém elege ninguém sozinho, né? Eu chefiava a comunicação na campanha e a gente oferecia as informações, aconselhava, encaminhava para os colegas. E a boa relação com os colegas é o que é fundamental, porque você pega e você traz as informações para eles e fala, olha, esse aqui é nosso. Aí ele, mas eu quero uma foto, eu quero um vídeo. A gente vai atrás da informação que o colega pede. Porque tem que tratar bem ambos os lados, né? Tem que fazer essa ponte. E Flávio, vocês fizeram a assessoria, né? Essa assessoria de comunicação, né, do candidato a prefeito Tião Bocalon, e depois que ele ganhou já não é mais com vocês, não é verdade? Isso também atrapalha até certo ponto, por quê? Na época da eleição que vocês fizeram essa assessoria, deu tudo certo, a imagem foi positiva, e assim que ele assumiu, trocou a empresa de comunicação, e o que a gente mais viu na televisão acreana foi pancada no prefeito por falta de comunicação. Inclusive, tive a honra de entrevistar aqui o nosso prefeito do município de Rio Branco e citei isso com ele na entrevista. Eu falei, prefeito, o senhor foi a Brasília buscar soluções na questão da vacina, da Covid-19 e recursos para o município de Rio Branco, mas os acreanos, né, os riobranquenses não sabiam que esse era o motivo da sua ida a Brasília. Então, apoiou muito por conta de cadê o prefeito, né? Aconteceu isso. Então, isso atrapalha muito. O que acontece? Cada gestor de comunicação, cada jornalista que chefia, ele traz um direcionamento. Eu fui contratado para a campanha, né? Mas no caso, Fred, assim, só para a gente implementar aqui na sua fala, né? Sim. Time que está ganhando se mexe? Pois é, mas aí eu vou complementar, vou explicar para ti. Fui contratado para a campanha e, por exemplo, hoje para mim não seria favorável assumir um cargo e também não recebi convite, tá? Eu não teve comprometimento do Bocalon. Eu digo a você que eu gosto muito do Bocalon. Gosta. É um pai, ele tem a idade do meu... está falando da comunicação e não das pessoas. Ele é um pai, ele é uma pessoa que me traz a imagem de um pai, ele é uma pessoa séria, ele trouxe isso durante toda essa campanha no tratamento conosco. Mas a gente hoje, eu não consigo oferecer, né, eu não consigo entrar numa gestão sem ter que sair da empresa. Então, para você ganhar, você tem que perder alguma coisa. E eu não queria perder a empresa. E eu também não pedi cargo, né, ao prefeito. Mas, assim, o que acontece é que ele passou, ele está passando a transição e as pessoas trazem da eleição uma lacuna de expectativa, uma expectativa que é precedida por uma lacuna de uma série de situações. Quando você entra numa gestão, você tem que aprender tudo que está ocorrendo, porque o carro está em trânsito. E talvez ele não tenha informado isso para a população. Nesse ponto, você está completamente certo. E essa paciência desses 90, 180 dias, elas são essenciais, inclusive, só que ele tem que transmitir, né? E a gente não sabe, né? Eu não estou lá dentro do gabinete dele, mas não sei se essa direção foi por um motivo, né, de planejamento, ou se de repente ele quer mostrar algo adiante. Que de repente ele fala, não, vamos dar um silêncio, vamos aguardar, vamos mostrar, vamos ver como é que está aqui dentro. E daqui um ano, fala, tá vendo? Era essa a prefeitura que eu queria. Mas ele está vindo com uma série de situações, né? Que são complicadoras, né? E nem todas as questões você tem um tempo ali para esperar e que é melhor você expor para que a situação, a população fique a par realmente do que está acontecendo, é para andar junto com você. Né? Agora, quando você quer, não, eu vou fazer aqui, eu vou esperar, vou aguentar a pancada que eu vou mostrar serviço. Tudo bem, está correto, tem que mostrar serviço sempre, não só o prefeito, como o governador e todos os nossos representantes políticos. Né? Mas a mídia é muito importante. Isso, justamente, é melhor você expor a realidade para a população, para que a população lhe abrace e entenda o momento, entenda o que está acontecendo. Agora,
tudo tem um tempo e tem um limite. Então, a situação tem que ser resolvida, as soluções têm que começar a aparecer, porque senão aí o povo também perde a paciência. É verdade. Todo político, todo gestor, não é só eles, mas se você for a um sindicato, se for a uma empresa, ela tem uma estratégia de comunicação, um plano de comunicação, cartilhas, tudo é padronizado, inclusive as cores. Então, se você olhar, se a empresa não, ou se a entidade, ou se um órgão público não cuidar dessa divulgação constante, ele acaba gerando aí, batendo contra um muro que traz aí uma série de dificuldades, né? Esse muro é aquela lacuna que você criou, que você não sabe quem é a pessoa, o que ela fez, e as pessoas começam a se perguntar. Vai de um filiado, vai do funcionário que não sabe o que a direção está fazendo, vai de uma prefeitura, vai de um estado, isso é comum. Por isso que a gente orienta. Inclusive, a gente, quando chega na assessoria, a gente dá um curso, um treinamento chamado de Media Training, explicando para o gestor quais são os aspectos da comunicação, como é que ele tem que tratar o colega, como é que ele vai falar com a imprensa, que a imprensa é prioridade. Né? Agora Freud, sem questões, de maneira nenhuma, sem questões partidárias ou de fazer análise de A ou B, eu queria saber de você, porque você é pós-graduado em comunicação e tem todo o entendimento. Eu queria saber de você, sua opinião como comunicador, o que você achou dessa questão da economia que se teve em uma campanha presidencial feita praticamente 100% em uma mídia que cabe na palma da mão. Isso não se repetirá. Né? Foi uma em 1 milhão, vamos dizer assim. O que aconteceu foi que ele trabalhou uma pré-campanha muito boa. Né? Você está se referindo ao Bolsonaro, que inclusive, quando o Ulisses se candidatou a governo do Estado, eu fiz assessoria para ele. Sim. Então, de quebra, a gente pegou a assessoria do Bolsonaro, principalmente quando ele veio ao Acre. E tem todas umas regras com relação à campanha presidencial, que são muito mais rígidas que é para o governo do Estado, tá? E a gente tem essa experiência e viveu isso. A campanha dele foi uma campanha que o pessoal chama tal, para todo esse nosso trabalho. Queiram ou não, eu tenho rede social, e as pessoas vão lembrar de mim quando eu converso com você aqui. Você, Efraim, também. As pessoas curtem suas redes sociais porque você faz um programa. Eu sou quase totalmente diferente do que eu sou na TV. Né? Mas as pessoas, mais doido do que mas é por isso que as pessoas vão acessar, porque olham você lá e se vislumbram, falam, olha, tem algo mais lá. Agora, Freud, é isso que eu penso e isso que eu faço, sabe? Nós temos que ser, como jornalistas, o que nós somos na vida real. Você tem que sempre... o que você é na TV, que você passa a verdade, você passa a credibilidade. E o que você é na vida real, que você é fora das telinhas, o que você é fora da área de comunicação, você também tem que ter a mesma conduta. Né? Isso é questão de ética, de respeito, de moralista, você ser o que você é. Agora, a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas na frente das câmeras é uma coisa e por trás é outra, totalmente diferente. Né? E isso não mede, é claro, a capacidade profissional de ninguém. Né? Cada um tem o direito de ser como é. Mas o essencial é que se tenha respeito pela profissão, Sim. que se tenha ética e que não manche a imagem dos seus companheiros de trabalho. Né? Tem que ter essa ética o profissional de jornalismo e de outras áreas, mas tem que ter essa ética, esse respeito. E você entender que na telinha, nas redes sociais, você é uma pessoa, uma figura pública e que você deve sempre passar ali credibilidade. E toda opinião que você emitir tem repercussão. Isso. E é claro que o jornalista não deve omitir a sua opinião, de maneira nenhuma, até porque nunca, nenhuma pessoa de profissão alguma vai conseguir agradar 100% das pessoas. É verdade. Freud, muito obrigado pela sua conversa, foi uma honra receber você. Eu gostaria que você deixasse as redes sociais da sua empresa, inclusive, para quem quiser conhecer e fazer assessoria de comunicação, né, que faça com você, meu amigo. Eu vou pedir só paciência para quem está nos assistindo, que a gente vai divulgar. A gente só ainda não divulga. Porque vai ter lançamento. Vai ter lançamento, a imagem nova e tudo. Então, assim que eu tiver tudo pronto, para também, inclusive, não frustrar quem vai entrar e falar, está inacabado. Justamente. Né? Eu quero estar lá fazendo parte dessa inauguração, viu?
uma honra lhe receber, prazer, viu? Sucesso, que Deus abençoe você, o Paulo Luan, né? Com esse novo projeto e que dê tudo certo, tá bom? E quem ganha somos nós, o povo acreano, quem ganha é a comunicação. Gente, muito obrigado a você que acompanhou o RB Notícias dessa terça-feira. Que Deus abençoe a todas as famílias acrianas. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta com mais uma edição do RB Notícias. Beijo no coração e que Deus abençoe a todas as famílias acrianas. TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê.